Muito bem, seja feliz você que está ligado aqui no Sempre Atento. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja você quem for, esteja você onde estiver, porque com a internet não há distância que nos separe. Aliás, por falar em internet, a nossa audiência lá no Nordeste do Brasil está realmente muito boa, surpreendendo até as nossas expectativas, né? Principalmente a turma lá da Paraíba tem acessado demais o momentodoesporte.com.br, o nosso canal no YouTube, o youtube.com.br Mouranápolis. Isso daí é muito legal. A gente está fazendo um intercâmbio muito legal com o pessoal lá do norte e nordeste do país, assim como nós tínhamos também aqui em São Paulo na época do Paulistão e no sul do país, né, com essa Série C. Mas olha, hoje o Sempre Atento é muito, mas muito especial, porque é um Sempre Atento festivo, né? Afinal de contas, nós vamos falar com uma das pessoas responsáveis pelo acesso do Ituano. É claro que ele não é o responsável sozinho, porque ninguém faz sucesso sozinho, mas ele comanda uma equipe maravilhosa que, desde o mais humilde até o mais graduado, tem participação nesse grande acesso do Ituano. Vamos falar com Paulo Silvestre. Muito bem, Paulo Silvestre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E, olha, essa é uma verdadeira coletiva de imprensa, porque você fala comigo, mas fala também com os nossos colegas de imprensa aqui de Itu. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, Moura. É um prazer grande sempre falar com você e também com os demais colegas da imprensa aqui de Itu. É um grande prazer. Boa noite a todos. Muito bem. A gente já começa dizendo, até porque tem muita gente que de fora, né, que não o conhece, então eu gostaria que você fizesse uma apresentação. Quem é o Paulo Silvestre? Quem é o homem que está na gestão do Ituano Futebol Clube? Muito bem. Olha, eu sou, em primeiro lugar, um apaixonado por futebol. Desde pequeno, sempre tive uma ligação muito forte com o futebol, como torcedor, como até joguei não muito bem quando eu era jovem na escola e tal. E eu acabei seguindo uma carreira, estudei, segui uma carreira de executivo, morei fora do país, acabei conhecendo muitos países por aí, trabalhando em uma empresa grande. Depois eu decidi sair, voltei, montei minha própria empresa junto com alguns sócios. E lá pelos idos de 2008, a convite de um colega, nós começamos com envolvimento no futebol, tentando montar equipes de base e jogando em associação, em trabalho conjunto com clubes que não tinham condições de montar a base para disputar os torneios da Federação Paulista. E daí veio essa ligação com o futebol cada vez maior, comecei a gostar muito, comecei a aprender aos poucos, e em 2013 deu-se então a um contato. Eu fui apresentado ao Juninho, que na época já estava administrando o Ituano, num projeto novo, né, de gestão profissional, que ele tinha começado alguns anos antes, e ele me convidou para entrar. Então, eu entrei, me juntei ao projeto e comecei a atuar, então, em 2013, no Ituano, começo do ano. Eu me lembro bem que, né, ele me convidou para assistir alguns jogos em Itu, e no Campeonato Paulista de 2013, estava chegando ao final do campeonato, e o Ituano estava numa situação difícil. Ele precisava ganhar do Paulista de Jundiaí em Jundiaí, na quarta-feira, acho que era. Ganhou de 3-2, né? Ganhou de 3-2 de virada. Eu fui lá com o Juninho, vi o jogo, foi muito emocionante. A virada contra um time forte do Paulista na época. E precisava ganhar do Palmeiras domingo em casa. Somente ganhar do Palmeiras no último jogo do campeonato. E no último minuto, aos 48 do segundo tempo, você lembra disso? O Marcão marcou um gol e o Ituano virou o jogo em cima do Palmeiras, e com isso o Ituano se garantiu
na primeira divisão do Campeonato Paulista, na A1. O interessante é que eu já tinha dado a minha resposta definitiva para o Juninho na sexta-feira. Independentemente se o Ituano ganhasse ou não do Palmeiras, eu gostaria de entrar no projeto, ou seja, caindo ou ficando. E aí dei a primeiro demonstração de pé quente, acho que foi ali, né? Claro que não foi não foi esforço meu, mas acabou acontecendo dessa forma, ficamos e começamos a trabalhar junto. E aí veio depois o Campeonato Paulista, etc., que todo mundo sabe. O meu trabalho foi no começo muito mais voltado à organização, à estruturação financeira, à montagem do departamento jurídico, um pouco mais atuante, discussões estratégicas, participando aí definição de regras financeiras, limites de gastos e principalmente planejamento financeiro. E aí eu fui atuando e também fui aproveitando o contato com o professor e fui aprendendo muito mais sobre gestão de futebol com o Juninho. E essa é a história. Muito bem, muito bem. Paulo, você é uma pessoa que não é, acredito eu, né, não é muito assim afeito às redes sociais, não acompanha. Pode até acompanhar, mas você procura se preservar, não se expor. Eu gostaria de saber como é que você lida, porque você sabe como é que é a torcida quando ganha é tudo alegria, quando perde é um horror, né? Como é que você lida com os comentários, com o torcedor? Bom, eu não sou muito atuante nas redes sociais porque eu acho que eu já sou um pouco da antiga, né? Eu não peguei tanto esse desenvolvimento e eu não consigo ficar o tempo todo postando esse tipo de coisa, mas eu tenho um respeito muito grande pelas ferramentas, porque eu sei que elas são o futuro, né? Desempenham já um papel muito grande, principalmente porque ela facilita a comunicação entre uma instituição e o público, seja uma empresa e o seu público, seja um órgão de imprensa, o seu público, ou então um time de futebol. Eu tenho um grande respeito e por isso nós reforçamos, montamos uma área que se dedica especialmente a tratar com as redes sociais, procurando respeitar a torcida que se manifesta por aí. A gente sabe que tem muita crítica, principalmente quando nós tivemos alguns resultados negativos no Campeonato Paulista. Também tivemos manifestações positivas quando nós subimos, né? Que logo que eu assumi o Ituano em 19, nós subimos para a Série C. Eu entrei, tive a felicidade de ter um sucesso imediato ali. E eu acho que isso é normal. No meu modo de entender, quem tem que ter coerência na minha opinião, é a imprensa, que segue o futebol de uma maneira profissional, e nós, que somos gestores esportivos, dirigentes esportivos. Tem que ter coerência, temos que saber o que está fazendo e ficar numa certa linha. A torcida não precisa, a torcida ela é emoção, ela tem que se manifestar. Então, se o torcedor está chateado com um resultado, normal que ele se manifeste. Eu só sou absolutamente contra, e tenho tolerância zero à violência, seja ela verbal ou física, preconceito. Graças a Deus, eu preciso falar, não só graças a Deus, mas graças à educação do povo de Itu, né, não é um problema grave em Itu as manifestações. Então, muitas vezes tem coisa pesada que você acaba lendo nas redes sociais ou ouvindo no estádio também. Teve muito jogo, o jogo que a gente perde, que a torcida se manifesta de maneira bastante intensiva. E eu aceito que a torcida tem que se manifestar. Eu gostaria que a torcida fosse em número maior até. E a gente é um incentivo. Quando vai mal, então você sempre tem... A vantagem do futebol é essa. Quando você vai mal, você recebe imediatamente a mensagem de que você não está indo bem. E quando vai bem também recebe os elogios, isso é bacana. Eu lido de maneira fria com isso. Legal. Aqui você pode ver aqui atrás, né? Aqui, que eu tenho aqui o Criciúma e Ituano, né? Porque esse é o jogo que foi marcante, um jogo que fica na história. Vai ficar na história, com certeza. Vencendo ou não, temos pelo menos 2 jogos históricos. Aquela vitória lá na Curuzu, né? 4-1,
E esse empate, e um empate com sabor de vitória para a equipe do Ituano. Mas agora vamos começar a chamar os nossos convidados aí, e eles, cada um, eu pedi a cada um que fizesse uma pergunta a você, e não coloquei pauta nenhuma. Então, as perguntas vieram espontâneas deles e são algumas perguntas muito, muito interessantes mesmo. E a gente começa com o Renato Alves, que é uma das pessoas que mais acompanha o Ituano, que mais viaja com o Ituano. Agora, na pandemia, não, mas eu acredito, Paulo, sem falsa modéstia, que eu sou o jornalista que mais acompanha o Ituano no todo, sub-15, sub-17, sub-20 e profissional. Agora, dentro do profissional, eu acho que ninguém aqui em Itu acompanhou mais e acompanha mais do que o Renato Alves. Então, vamos ver o Renato Alves, da rádio Cidade FM, qual a pergunta que ele tem para o Paulo Silvestre. Vamos ver. Boa noite, Moura Napoli. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Boa noite, Paulo. O Ituano fez uma campanha irreparável, né, nesta Série C e continua fazendo, né, vai ainda em busca do título. E passou por momentos difíceis também durante a pandemia, suspensão de jogadores, departamento médico, enfim, Covid-19, né? Como é que foi administrar tudo isso aí, né? Você como gestor do clube também teve muito trabalho, eu acredito, né, Paulo? Boa noite, um grande abraço e parabéns pelo acesso. Em primeiro lugar, um grande abraço ao Renato. Realmente, eu endosso o que você falou. Quanto ao fato de você ser o jornalista que mais acompanha o Ituano em geral, também concordo. Você foi a primeira pessoa da imprensa que eu conheci quando cheguei em Itu, em 2013, e o Renato também logo depois. O Renato encontrei em estrada, viajando, encontrei no Nordeste, viajando com o Ituano. Tive a oportunidade de conversar já muito com ele, uma pessoa sensacional. A pergunta dele daria para responder durante um programa inteiro, porque foi um momento muito intenso, muito difícil, ele tem razão. Agora, eu vou responder da seguinte maneira. Você abriu o programa hoje, Moura, dizendo que eu sou um dos responsáveis, entre outros, porque ninguém faz nada sozinho. Esse é o meu lema de gestão. Eu não acredito em trabalho solitário. Não dá certo. Você tem que ter equipes boas, times bons, bem integrados, pessoas comprometidas e saber trabalhar, colocar essa equipe em funcionamento e tirar o máximo dessa equipe. Acho que aí eu vejo a minha contribuição. E na pandemia isso foi fundamental. É uma das primeiras diretrizes que nós recebemos da CBF e da Federação Paulista de Futebol, quando explodiu o assunto da pandemia, foi que o departamento médico deveria ser ouvido, deveria ser ouvido com muita atenção, e que a primeira tarefa do mandatário, seja o presidente ou o gestor do clube, no meu caso, era saber ouvir e saber implementar as recomendações do departamento médico. Para a grande felicidade do Ituano, o Ituano conta com um super departamento médico. Os doutores Flávio e Alexandre são excelentes médicos e extremamente comprometidos com o Ituano. Fizeram um sacrifício enorme. Só quem acompanhou de perto sabe como foi pesada a rotina para eles nesse momento de incertezas. E a minha decisão foi: eu vou ouvi-los e vou implementar aquilo que foi recomendado. Então, acredito que a gente talvez tenha até exagerado. Em comparando a outros clubes, nós adotamos um protocolo mais rígido. Porém, eu acredito que hoje, olhando para trás, muitas outras agremiações e até a federação elogiou muito o protocolo de saúde e segurança que o Ituano adotou, que vale até hoje, ainda está em vigor.
e que fez com que a incidência de Covid fosse muito baixa no começo. Depois nós tivemos casos, como todo mundo teve, mas não houve uma epidemia. Nós, por exemplo, não tivemos assim 5, 6, 7 atletas ao mesmo tempo, né? Graças a esse trabalho de prevenção. Então foi um trabalho difícil, muito intenso, uma pressão financeira muito grande, porque tudo parou. Nós decidimos não desligar os funcionários, colaboradores, os atletas. Seguimos a nossa política de pagar em dia, que é muito importante para nós, e isso foi bastante difícil, custou caro para nós, os investidores, né? Isso é uma coisa que muita gente não vê, né? Pensa que tudo é automático, que as coisas vão se pagando sozinho, e não é assim, não. O papel dos investidores nessa levantada do Ituano nos últimos 10 anos foi fundamental. Injeção de recursos, né, que o Juninho fez, que eu fiz. E isso foi importantíssimo na época da pandemia. Também receita de negociação de atletas, que poderia ter sido canalizado para outro fim, foi utilizado na manutenção do Ituano naqueles meses parados. Então foi muito difícil. Quando a gente voltou nós estávamos num Campeonato Paulista difícil, e aí quando voltou da pandemia, a gente foi bem. Conseguimos melhorar na tabela e terminamos bem. Depois caímos naquele jogo no Troféu do Interior contra o Guarani, um jogo que teve vários pênaltis na disputa. Foi uma infelicidade. 30. Pois é, estranho até, né? E aí nós entramos na Série C, na primeira Série C, num torneio que nós não conhecíamos. O Ituano tinha perdido a referência do Campeonato Brasileiro, porque fazia muito tempo que ele não tinha jogado a Série C, e nós conhecíamos bem a Série D, porque disputamos 4 vezes até subir. Apanhamos muito no começo. Eu acho tenho certeza que o Ituano demorou para entender que a Série C é um campeonato viril, muito disputado, onde no qual as arbitragens deixam o jogo correr muito, e o time tem que se adaptar, senão o time é atropelado pelo adversário. Isso aconteceu com o Ituano no começo da Série C de 2020, com certeza. Aí depois nós fomos corrigindo, e o resto, aí chegamos até aqui, né? Mas assim foi como o Ituano passou essa fase. Muito bem. Você já até antecipou um comentário que eu ia fazer aqui a respeito de dinheiro, né? Porque, na verdade, o Ituano, mesmo antes da pandemia, a gente não é... Isso daí não é todo mundo, toda a torcida que sabe, pode até vir a saber se pesquisar, né? Porque tem a transparência do site da federação, mas a gente que acompanha Bordeaux, essas coisas assim, mesmo com a torcida vindo para o Novelli Júnior, muitas e muitas vezes, tirando os grandes jogos, né? Mas o Ituano tinha que pôr a mão no bolso para pagar, porque as despesas eram maiores que as receitas, não é? A maioria dos jogos, né? A maioria dos jogos do Ituano eles são deficitários para o Ituano. E aí, sem público, ficou pior ainda, né, na pandemia. Mas mesmo com um público de 800, 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, ainda dá prejuízo para o Ituano. Certo. O César Silveira, ele momentaneamente está afastado do rádio, mas ele acompanhou muito o Ituano pela Nova Itu FM, e, além de ser um repórter, ele é um grande torcedor do Ituano. Vamos ver. Olá, Paulo Silvestre, aqui César Ferrari, comentarista, repórter. Primeiramente, gostaria de parabenizar a você e a todos que trabalham no Ituano, diretoria, comissão técnica, pela grande campanha nesse ano de 2021. E a minha pergunta é projetando já 2022, em que o Ituano vai jogar novamente a Série B, e a tendência, né, é que enfrente grandes equipes com grandes torcidas. E eu queria saber em relação à atração de torcedores, né? O que a diretoria pensa a respeito, já que o Ituano precisará fazer do fator casa um grande trunfo para poder se manter na Série B, enfrentando essas grandes equipes aí com torcidas sempre muito apaixonadas, que vão, sem dúvida nenhuma, lotar os estádios nas 38 rodadas que o Ituano vai ter pela frente no ano que vem na Série B.
Então, eu queria saber o que a diretoria pensa a respeito. Paulo, antes de você responder, por favor, só deixa eu me retratar aqui. Eu falei César Silveira, Cezinha Ferrari, César Ferrari, tá? Me perdoe, Cezinha. Tudo bem, vamos lá. Sim, conheço o César. E César, boa noite. Obrigado pela pergunta, ótima pergunta. Eu sempre considerei a torcida do Ituano uma torcida muito exigente. Ela é uma torcida que quer ganhar todos os jogos, e quando ganha quer que seja de goleada. Realmente, eu não estou exagerando. Basta ler os comentários na rede social, como você colocou no teu outro comentário. E nós conversamos muito com o torcedor, chegamos a fazer pesquisa para entender por que o torcedor do Ituano não comparece em números grandes no estádio. Fizemos uma comparação simples. Chapecó é uma cidade do tamanho de Itu, com uma renda comparável, acredito que até em média inferior. E eles enchem a arena, tirando a pandemia, normalmente lá 20 mil pessoas, é fácil, Chapecó, todo jogo. Criciúma é uma cidade um pouco maior que Itu em termos de população, é uma cidade economicamente forte também, como Itu, e enche o estádio toda hora. A gente foi lá, o estádio estava lindo, todo mundo uniformizado, uma força enorme aquela torcida. E você encontra outros exemplos por aí, em Lins, Mirassol, Novo Horizonte, uma presença mais forte da torcida do que a gente tem em Itu. Então, aí tem razões históricas, tem gente que fala que houve um distanciamento no passado distante, em momentos que eu não presenciei, eu não consigo muito bem entender, mas que o pessoal que estava aqui tenta me explicar. Mas de muita gente eu ouvi, a torcida do Ituano não se interessa por jogos contra equipes desconhecidas, na Série D, por exemplo, ou Copa Paulista. Gosto de ver jogo grande. Então, contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Guarani, a gente tem um público bastante razoável. Então, a minha expectativa é que, passando para a Série B, nós possamos oferecer para o povo de Itu um espetáculo de melhor qualidade. Então, o Ituano jogando o melhor possível, mas também recebendo times de nome, camisas pesadas, com jogadores que podem ser muito conhecidos através da imprensa e que o torcedor gostaria de ver pessoalmente no estádio. Então, eu tenho expectativa que a Série B, por si só, já atraia o torcedor. Nós vamos agora, terminando a Série C, nós vamos renovar o nosso programa de sócio-torcedor, que eu acredito que é bastante competitivo. Ele permitiu... A pandemia atrapalhou bastante, mas, descontando a pandemia, ele era um programa muito competitivo para acompanhar os jogos, a um preço bastante camarada. Nós estamos pensando qual que é o formato correto agora para o Campeonato Paulista mais Série B. E vamos, obviamente, preparar o melhor time possível para fazer um bom espetáculo e estar à altura das demandas da torcida. É isso que nós podemos fazer. Eu não posso obrigar, eu não posso exigir que a torcida compareça. Isso tem que sair da torcida. Ela tem que falar, eu vou voltar. E eu não costumava ir ao estádio, agora eu vou. Isso que a gente espera que aconteça. Legal, muito bem. Olha, eu gostaria de deixar bem claro que nós não combinamos, eu não passei antecipadamente para você as perguntas, né? Mas o papo está se encaminhando para uma sequência que eu fiz aqui de assuntos, e você falou agora, vamos ver, tem algo a ver a pergunta aí e o comentário do Pedro Dalan, que é comentarista da Nova Itu FM. Veja só. Olá, Moura e amigos do esporte. Grande abraço a todos. Gestor Paulo Silvestre, nossos parabéns e estenda os nossos cumprimentos a toda a sua estrutura de colaboradores, comissão técnica e principalmente ao grupo de jogadores pelo objetivo atingido, que é o acesso à Série B do ano que vem. Mas, Paulo, a minha pergunta é exatamente nesse sentido de preparação.
Como é que está a cabeça do Ituano? Como é que está a estrutura do Ituano? A estrutura do Ituano, o que vocês pensam sobre a montagem para a equipe e estrutura da Série B do ano que vem? Haja vista que o Vila Nova, Remo, Brusque e Londrina, que subiram o ano passado, qual é o desenho que tem hoje? O Vila é o 10º colocado, o Remo é o 11º, o Brusque é o primeiro fora da zona de rebaixamento, 16ª colocação, e Londrina é o primeiro da zona de rebaixamento com 17º. Lembrando que quem está fora para dentro, no máximo a diferença é de 3 pontos. O que o Ituano tem que fazer para não viver essa gangorra? Um abraço a todos. Olá, Pedro. Grande abraço. Com certeza levarei os seus comentários, os seus elogios para todos dentro do Ituano, particularmente para o elenco e para a comissão. A pergunta é excelente. E eu estava hoje olhando a tabela e falando sobre isso com o pessoal da comissão. Hoje cedo estive no Ituano, no treino, conversei com a comissão, conversei com o Mazzola e estávamos falando sobre isso, né? O que está acontecendo com os times que subiram? Que grande dificuldade, né? Está bem disputada a parte de baixo da tabela da Série B. É um campeonato dificílimo. Então ele tem total razão de que tem que levar muito a sério para não acontecer isso. Agora, nós devemos lembrar que antes da Série B tem o Campeonato Paulista da A1, que é extremamente difícil. Ele é mais curto, porém, se você analisar quem nós vamos enfrentar, são times superiores até os adversários da Série B. Nós enfrentamos 3 dos grandes, nós vamos jogar na primeira fase, né? Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Um vai estar na nossa chave, 3 vão ter que jogar. Aí tem o Bragantino ainda por cima, que a gente pode enfrentar, time de Série A, time de Libertadores e tal. Guarani, que está aí brigando para subir, a Ponte, que está numa situação mais desafiadora, mas é um time super tradicional, Novo Horizontino, que está brigando para subir como a gente, e aí vem os demais, não tem jogo fácil, o Botafogo, que está aí, chegou nas final da Copa Paulista, outro exemplo de time que nós vamos enfrentar no Paulistão. Então, o preparo para a Série B passa pela formação do elenco para o Campeonato Paulista. Pela primeira vez, desde que nós começamos a gestão profissional do Ituano, nós vamos ter condições de montar um time A1 mais B. A gente nunca teve isso. E isso faz uma grande diferença, porque nos permite acessar atletas que tinham certa resistência de vir jogar o Campeonato Paulista no Ituano, porque o Ituano não tinha a Série B. Agora, nós temos condições de atrair, vamos entrar numa outra esfera de atletas que nós vamos poder contar para trazer, para reforçar nosso elenco. Então, o processo, eu acho que assim, qual que é a nossa estratégia para encarar esse desafio? A nossa estratégia é o nosso modo de trabalhar. E o nosso modo de trabalhar é como formamos o elenco no Ituano. E é um processo que envolve a comissão. Começa com o Beto Souza, que é o nosso executivo de futebol. Agora vai ter a participação pela primeira vez muito intensa do Mazzola, que conhece muito de futebol, conhece muito de Série B, conhece os times, conhece jogador, conhece técnico, conhece árbitro, conhece de dirigente. Ele tem um conhecimento nacional que vem agregar demais para o Ituano. Além dele ser um excelente treinador que provou, liderando o Ituano para o acesso, e esperamos que lidere até o título, ele tem um conhecimento vasto sobre a Série B, como estruturar um bom elenco. Vai aplicar isso, nós vamos aplicar isso para o Paulistão e depois, como consequência, para a Série B. Nós já temos alguns atletas que têm contrato mais longo, que vão ficar. Vamos examinar um por um dos atletas que estão com a gente hoje. Tem atletas que a gente quer manter e tem atletas que nós já estamos mapeando para reforçar. Temos que reforçar. E o elenco deverá ser maior do que nós temos hoje, porque nós vamos jogar 50 partidas no ano que vem. Pelo menos 12, e quem sabe, se Deus quiser, vamos jogar mais partidas no Campeonato Paulista, depois tem o Campeonato do Interior.
se a gente não subir para as finais, mas de qualquer maneira acaba jogando mais do que 12 partidas, e depois 38 partidas da Série B. Né? Infelizmente... Até Copa do Brasil, de repente. Eu acho que não vai dar, né? Porque nós não estamos classificados no ano que vem, acho que pelo ranking o Ituano ainda não pega. E nós não estamos jogando a Copa Paulista. Então isso é um objetivo para 2023, com certeza. Mas mesmo sem Copa do Brasil, nós vamos jogar um número de jogos que o Ituano há 15 anos não joga. E acho que antes também não era tantos jogos assim. E aí vai ter jogo, pode ter jogo terça e sábado, terça e sexta e terça, que são as datas da Série B. Hoje saiu o calendário, já vai ser apertadíssimo. Então, nós temos que ter um elenco forte fisicamente, né, além da qualidade, e temos que ter opções para poder descansar um atleta, cobrir uma contusão, além das suspensões normais que vão acontecer. Então, vamos utilizar da melhor forma possível o nosso método de seleção de elenco, que é ouvir todos, levantar números. Nós temos já mais de 100 jogadores no nosso banco de dados, sob observação permanente pelo nosso pessoal de desempenho. A gente faz relatórios, observa os jogadores e vamos afunilando para definir. Assim que montamos esse elenco, está jogando a Série C esse ano. Mesmo, vamos repetir a dose, mas para um desafio maior, que é a Série B. Ô Paulo, eu estou cansado de ver isso ao longo dos anos, jogador que chega no Ituano e fala: o Ituano é uma vitrine, o Paulistão é uma vitrine, o Ituano é uma vitrine. O Ituano já passou desse patamar de jogador que quer se promover aqui para depois faz uma campanha e depois já quer sair? Olha, eu acredito que isso sempre pode acontecer. Isso sempre pode acontecer, mesmo com um time muito maior, com mais recursos que o Ituano. Ele também desempenha um papel de vitrine, por exemplo, para um salto para a Europa, né, para um jogador. Eu acho que isso faz parte do futebol. Não me importa tanto assim, não. Agora, nós temos o que aconteceu é que ao longo dos anos, nós percebemos que a vontade dos jogadores de ficar no Ituano aumentou. Muita gente que vinha para cá falando: tá bom, eu vou fazer o Campeonato Paulista, depois eu vou ver o que eu vou fazer, e ele muda de opinião quando ele chega aqui, ele percebe o modo de trabalho do Ituano, que é um modo muito sério. Nós damos condições de trabalho, são boas condições de treinamento, os campos, a alimentação, a logística. Quando precisa investir um adicional, a gente coloca. E eu escuto isso muito de atletas que chegam e falam: eu não sabia. Já tinham me falado que era bom, mas estou achando que é melhor do que eu esperava. E aí nasce normalmente a possibilidade de um contrato de longo prazo. Nós temos vários casos. Aliás, o Pegorari, que é hoje em dia um dos maiores ídolos do Ituano, chegou em 2018, né? Então, o Pegorari é um atleta que a gente vê que realmente vestiu a camisa do Ituano. É um excelente exemplo que você escolheu, porque ele é um nome, ele já era reconhecido, né? Já era um grande goleiro quando chegou no Ituano, não era um nome desconhecido. Teve convites, jogou a Série B, ele teve uma passagem meteórica pelo Figueirense, que estava numa fase extremamente difícil em todos os aspectos, e ele ficou lá 7, 8 jogos, não perdeu nenhum, fez os seus milagres lá que a gente conhece, a gente viu aí no jogo do Criciúma, né? E ele já está há um bom tempo e continua com a gente. É um exemplo de tanto, mas tem outros, nós temos outros exemplos também. Muito bem. Paulo, a Rosana Bueno, ela é do Jornal de Itu, e ela também tem uma pergunta para você. A presença dela é meteórica, então preste atenção porque é muito rápido, mas é muito interessante também. Rosana Bueno. Olá, em primeiro lugar, parabéns a todo o time do Ituano, a toda a equipe, né? Uma grande conquista aí para a nossa cidade. Todos nós torcedores estamos muito felizes com essa conquista. E eu queria saber, Paulo, qual a grande diferença entre o time lá de 2007, que foi rebaixado, e esse time agora de 2021? Muito obrigada.
Boa noite, Rosana. Obrigado pela pergunta. Olha, eu não estava no Ituano em 2007, quando aconteceu o rebaixamento. Mas a gente estuda, conhece, conversei com muitas pessoas que acompanharam, né? Eu acho que existem diversos aspectos sobre essa questão. Dá para você responder essa pergunta tecnicamente, taticamente, preparo físico, etc. Mas eu vou me concentrar num ponto que eu acho que é fundamental. Em 2007, o Ituano vinha enfrentando problemas na sua gestão. Ele teve um pico desportivo e a gente tem que sempre separar, né, a organização financeira, administrativa é um aspecto. A performance esportiva é outra coisa. E você pode conseguir alta performance dentro de campo sem organização. E tem vários exemplos no Brasil e no mundo de times que tiveram excelente sucesso, mas com desorganização financeira, ganhando um campeonato, ganhando 2, depois cai, e muitas vezes despenca de várias divisões e cai lá para baixo. Eu acredito que, por tudo que eu ouvi, tudo que eu li e analisei daquele período, era um período em que o modelo estava sofrendo um estresse muito grande. E o auge daquele período, que foram o título de 2002, depois o título de 2003, depois a Série B, boas participações na Série B, excursões ao exterior, com sucesso, negociações de jogador, etc., tudo isso que ficou marcado, né, na história do Ituano, depois começou a sofrer um desgaste e isso refletiu também dentro de campo. Eu acredito que, isso é muito importante para a nossa filosofia de trabalho, que para ter sucesso ao repetitivo, você tem que ter organização e planejamento. Dá para ganhar um campeonato de qualquer jeito, mas aí o risco para o próximo campeonato e para os próximos é muito grande. Nós talvez demoramos para chegar à Série B. Nós estivemos muito perto em 2016. Se a gente ganha aquele jogo contra a Inter de Laje aqui em Itu, nós não pegaríamos o CSA como adversário, que era o melhor time daquela divisão. Pegamos um timaço pela frente, perdemos 2 jogos de forma justa. O Ituano não estava preparado para enfrentar o CSA. Perdemos aqui, perdemos lá. Ou seja, perdemos dentro de campo para um grande time, que era o CSA naquele momento. Poderia ter ocorrido de outra forma, nós poderíamos ter subido em 16. O São Bento subiu. Nós continuamos trabalhando e sempre pensamos que o ano que vem tem que funcionar do mesmo jeito que funcionou esse ano. Então, acho que eu gostaria de colocar uma diferença aí, fazer o contraste de momentos do passado do Ituano versus o momento que nós estamos vivendo hoje, que nosso objetivo é que o Ituano viva para sempre e não só tenha sucessos momentâneos. Olha, Paulo, eu posso falar para você de cátedra, porque assim que saiu a gestão daquela época, eu fui assessor de imprensa do Ituano e o Ituano teve que alugar uma casa aqui no centro da cidade porque não tinha as chaves da sede aí na Avenida Prudente de Moraes. Então, o Ituano teve que começar do zero. O almoxarifado do Ituano tinha alguns pares de chuteira e alguns pares de meia, nada mais. Então, quer dizer, o presidente, o Ademir de Campos, ele teve que basicamente começar do zero mesmo, e aí o Ituano, que estava na Série B, foi assim, sofrendo uma queda em cascata, né? E muita gente critica o Ademir, mas pouca gente sabe o que ele precisou fazer para que o Ituano mantivesse no Paulistão, e pelo menos no Paulistão, né? Mas em termos nacionais, a queda foi assim em cascata. Então, eu sei muito bem como é que foi, mas aí depois veio a Trafic, que foi outro desastre, né? E é difícil falar de uma pessoa que já não está entre nós, mas o
o gestor da Trafic também, ele não estava nem aí com o Ituano, e mesmo assim, vejam só o que é política, ele ganhou o título de cidadão ituano. No dia que ele ganhou o título de cidadão ituano, ele mal conhecia o vereador que fez os trâmites do título e tal, mas isso é coisa que nem vale a pena falar, viu, Paulo? O importante é que a partir de 2009 a coisa voltou a deslanchar e estamos aí numa boa. Aliás, nem estava programado, mas me veio uma pergunta agora na cabeça. O Juninho assumiu em 2009, depois eu fiz uma live com ele aí na sede do Ituano, e, sem querer, naquele dia ele estava comemorando que havia renovado com o Ituano até 2030. Como é que está a situação agora? Agora vai até 2200? Pois é. Eu tenho convicção de que o Ituano vai até 2200 e mais, né? E vai ultrapassar todas as pessoas, os indivíduos, porque é uma instituição. Eu respeito muito a instituição do Ituano, tem décadas e décadas de vida, altos e baixos, baixos difíceis, altos gloriosos e pontos baixos muito difíceis, que muitos clubes não sobreviveram. A gente vê aí agora a situação apertada para muitos clubes tradicionais lutando pela sobrevivência, e o Ituano conseguiu e merece, a cidade merece, o Ituano merece viver para sempre, modo de dizer, né? A nossa gestão, nós negociamos a extensão do contrato da gestão profissional até 2030, com possibilidade de extensão. E eu entendo que o futuro do futebol no Brasil passa pelo clube empresa, pela profissionalização completa da gestão do futebol. É um caminho que veio agora com mudanças da lei, um assunto que é discutido também aqui no Ituano. O Ituano tem hoje uma gestão, uma diretoria, né, e um grupo de conselheiros muito responsáveis, sérios, responsáveis, acima de tudo. E eles têm grande parte em tudo que está acontecendo, né, de bom no Ituano nesses últimos tempos, porque eles reconheceram a necessidade, apoiaram, e apostaram, vamos dizer assim, né, acreditaram que essa gestão profissional seria o caminho. E deram apoio total, já passaram... desde que eu peguei aqui 4 gestões de presidente, 2 vezes foi o mesmo, né, o Jordani, que é o atual. Tenho um relacionamento muito bom com ele, profissional. Temos discussões, às vezes não concordamos com algumas coisas, mas a discussão se dá no nível profissional, objetivo e sempre visando o bem do Ituano. Então, eu tenho muita honra de trabalhar com esse grupo de pessoas. Pessoas, acima de tudo, pessoas do bem, sérias, que acho que é fundamental. Então, por isso, eu acho que as condições são excelentes para o Ituano, para o futuro do Ituano. E seja o caminho que for escolhido. Eu, pessoalmente, acredito que quanto mais profissionalização, melhor. Para o sucesso do Ituano e para a longevidade da instituição. Muito bem. O Wagner Sasso é o comentarista da Rádio Cidade FM. Vamos ver aí o que ele tem a falar. Boa noite, Moura. Boa noite aos amigos do Momento do Esporte. Ao entrevistado, Paulo Silvestre, muito boa noite. Parabéns pela conquista do acesso à Série B. Realmente é um feito e tanto. Parabéns pelo trabalho, parabéns a todos os atletas, comissão técnica, enfim, todo o pessoal que trabalhou para isso e foi merecidamente gratificado com essa conquista muito importante na história do Ituano. A pergunta é simples, Paulo. E agora? Série B vem por aí? E o time? Quais são as ideias da diretoria em relação ao elenco para a Série B de 2022, que vai ser seguramente uma das mais difíceis desses últimos anos? Um grande abraço a todos
E, novamente, Moura, parabéns também pelo trabalho que você tem feito, tá? Um abraço. Boa noite, Sasso. Eu escuto muito os seus comentários na rádio. E o Sasso é um comentarista bastante exigente, né? Ele não economiza críticas, por exemplo, quando o Ituano não joga bem. É sempre direto ao ponto. Ele também reconhece quando o jogo é bom. Mas ele personifica muito essa coisa que eu falo, essa exigência sem fronteiras da torcida do Ituano. A pergunta dele é já falando, e aí, agora? Será que vai conseguir enfrentar? Não dá nem tempo de respirar, estamos disputando o título e já estamos nos questionando sobre o ano que vem. Mas está certo, a gente está pensando no ano que vem, sem dúvida nenhuma. É importante ter calma para poder estruturar um elenco vencedor, montar um elenco. Pode ser que não encaixe muito bem. Nós vamos passar por mudanças, a mudança do novo torneio. Acho que vai ter dificuldades, nós temos que estar preparados para isso. Vamos passar por um Campeonato Paulista que sempre é difícil. Nós podemos ter uma sorte na escolha do sorteio do grupo, que vai acontecer, acho que em janeiro, né? Ou melhor, já temos o arbitral agora na semana que vem. Vamos saber como é que vai ser o grupo. Nós podemos ter uma felicidade de um grupo que nos dê um caminho aberto ou uma infelicidade. Temos que saber passar por esses momentos. Então, nem sempre o resultado dentro de campo é aquilo que a gente deseja, mas é um projeto. Então, mesmo quando não se joga bem, se aprende, e se mexe e se melhora o time. E é importante a gente ter cabeça fria para enfrentar os desafios que virão por aí, que não vai ser fácil. Vamos encarar com seriedade. Nós temos um excelente treinador que mostrou todo o seu potencial. É um líder nato. Eu conheci ele em 2016, no jogo que eu comentei agora há pouco. Nós fomos jogar do CSA lá em Alagoas. Ele acho que era treinador do CRB na época. Eu conheci, o Juninho me apresentou. E depois não tive muito contato com ele. E agora, obviamente, estou convivendo quase que diariamente com ele e aprendi a respeitar esse treinador. É um homem de caráter, uma personalidade muito forte e uma convicção sobre as suas ideias. Mas escuta bem, ouve, divide o seu conhecimento, o que é muito bom para o Ituano. Então, a nossa aposta é uma comissão forte, experiente, que conhece. Temos o Beto, Mazzola, Pimentel, e vamos montar um elenco competitivo. Então, é cedo para falar em meta, para falar o que nós queremos atingir, mas eu já falo desde já que o nosso projeto é um projeto de longo prazo, de sustentabilidade. Então, não pode ser uma experiência de uma temporada só na Série B, de jeito nenhum. Muito bem. Você falou muito de comissão técnica, né? E o Mazzola veio e encaixou como uma luva, mas e até contrariando um pouco a filosofia do Ituano, eu queria que você falasse um pouco da saída do Vinícius Bergantin, que eu sempre chamei e continuo chamando de Lorde, né? Lorde Vinícius, porque é uma pessoa realmente fino trato, maravilhoso como profissional, como pessoa. Desejo toda a sorte do mundo para ele aí na nova empreitada, né? Mas você acredita que o Ituano mexeu na hora certa, demorou, enfim, como é que você fez essa transição? Em primeiro lugar, você tem total razão. O Vinícius é uma pessoa excelente, um profissional de primeira linha, fez muito pelo Ituano, contribuiu muito, tem muita participação no sucesso do momento. Contribuiu bastante para formar esse DNA do Ituano e levar o Ituano à Série B. Entre outras coisas que ele criou, a formação de atletas da base. São inúmeros atletas que tiveram, que receberam
treinamento dele, conselhos e treinamentos específicos do futebol para aprimorar o seu futebol, e hoje estão por aí já, são profissionais de sucesso. Eu acredito que existe momento para troca de treinador, momento para um treinador específico, existe um elenco, e quando nós tivemos o insucesso no começo desse ano de 21, que era o final da Série B de 2020, nós decidimos que o Ituano precisava de um elenco mais forte fisicamente, uma idade talvez um pouco mais baixa, estaturas mais altas, porte físico mais apropriado para a disputa de uma Série C. E nós partimos à procura desse elenco, e montamos esse elenco no final do Campeonato Paulista e no começo da Série C. Nós estávamos já pensando, havia um desgaste natural do Vinícius, apesar de achar que ele poderia continuar teoricamente, e chegou um momento em que a gente decidiu em comum acordo que seria melhor para todos uma troca. E aí veio, então, um treinador que, quando eu falei encaixou com uma luva também porque o elenco que foi formado era um elenco apropriado para esse tipo de técnico, de treinador que é o Mazzola. Então, e ele reconheceu, ele olhou e falou, bom, ele poderia decidir por outros atletas, mas ele elogiou o coletivo, o grupo, depois vieram mais algumas peças, mas poucas, né? A imensa maioria dos atletas que estão jogando hoje no Ituano foram contratados antes da Série C ou na primeira rodada. E aí ele chegou, e aí sim, ele mudou o modo de treinamento, diferente, seu testemunha. A liderança natural dele sobre o elenco fez uma diferença muito grande. Ele tem uma experiência vasta e ele sabe conduzir e extrair o máximo. Aquilo que eu falo que o bom líder é aquele que consegue extrair do grupo o máximo que ele tem para dar. E saber o momento de dar um descanso, saber o momento de apertar, saber o momento de cobrar, saber o momento de ser paternal com um jovem atleta, momento de chacoalhar, e eu vi ele fazendo isso. Então, realmente, ele carrega méritos muito grandes pelo nosso sucesso. Mas o elenco, obviamente, quem ganha os jogos são os atletas, né? Então, eu resumo a troca dizendo que a troca foi no momento certo, no momento em que o Vinícius chegou no máximo que ele poderia dar para o Ituano. Poderia ter saído um pouco antes, poderia ter ficado um pouco mais, eu acho que isso não é assim tão matemático, mas acabou sendo, as coisas aconteceram porque havia uma transparência muito grande, eu tinha um diálogo muito aberto com ele, tudo sempre direto, sem intermediários, conversei sempre muito com ele, e a saída dele foi pela porta da frente, ele saiu como um amigo do Ituano, e continua sendo, e sempre vai ser um atleta lembrado, um treinador lembrado e de sucesso. Ele subiu o Ituano da D para C, isso ninguém nunca deve esquecer, uma coisa dificílima, Série D dificílima, e ele ajudou a formar inúmeros atletas que trouxeram depois recursos para o clube, permitiu a gente continuar crescendo, investindo no que hoje foi o acesso. Então, o Vinícius, a gente deve muito para ele, e ele merece toda a homenagem que a gente possa fazer. E eu espero que ele tenha sucesso, só não contra o Ituano, né? É claro, evidente. Paulo, é o seguinte, todo canal que se preze tem o ex-jogador que é comentarista. E nós também temos, né, que é o Genildo Cavalcante, que é nosso parceiro aqui do Momento do Esporte, e é também o comentarista, o cabeça de anjo, né, o comentarista lá da Rádio Cidade FM. Então vamos ver o que diz Genildo Cavalcante. Fala, Moura Nápoles, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar podendo participar dessa entrevista, dessa live, juntamente com Paulo Silvestre, né, o gestor do Ituano, o tão querido PS, né, como que a gente chama aqui, é Genildo Cavalcante, ex-jogador de futebol do Ituano e também comentarista esportivo da Rádio Cidade. Na verdade, eu queria externar
todo o respeito, todo o carinho que a gente tem por esse trabalho que foi feito na gestão do Ituano já por 10 ou 11 anos, desde a chegada do Paulo Silvestre, inicialmente com o Juninho Paulista e depois ele ficando praticamente sozinho na administração e na gestão e no comando do time. O Ituano chega na Série B do Brasileiro e o torcedor quer saber o que nós podemos esperar para 2022, Paulo Silvestre, gestor, consagrado, para a formação do time em 2022. A gente sabe que é cedo ainda, que o time ainda vive um clima de euforia e também de acesso, mas também tem um jogo importante contra o Botafogo e depois com a possibilidade de disputar o título e quem sabe até chegar ao título maior, que seria uma consagração, uma coroação pelo trabalho cirúrgico que fez toda essa comissão técnica, todos os diretores, e a gente viu que a torcida também abraçou essa causa que esteve inclusive no último jogo prestigiando o time. Qual que seria a estratégia, qual que será a estratégia para a formação do elenco, a manutenção de alguns jogadores que se destacaram com essa participação, a própria comissão técnica e os investimentos que serão feitos visando a disputa importante que será primeiramente a Série A do Campeonato Paulista e depois a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de 20 e poucos anos, a torcida vai poder ver grandes equipes aqui no Novello Júnior atuando frente ao Ituano. Paulo Silvestre, um grande abraço para você, parabéns mais uma vez pelo grande trabalho que você realizou. Você que é o mentor, participou da inteligência da formação do elenco, juntamente com toda a comissão técnica. Então fica aqui eu, como ex-jogador de futebol, agradecendo o carinho, todo o empenho e dedicação de você ter investido e ter acreditado na cidade de Itu. Grande Genildo Cavalcante, assim como o Vinícius, outro ídolo do Ituano, né? Muito respeitado também pela sua atividade atual. O comentário dele sempre muito preciso, muito correto, justo nos comentários, criticando quando merece, elogiando quando a gente merece também. Obrigado pelas palavras, Genildo. Como você colocou, nós estamos ainda na disputa do título. Nós estamos levando muito a sério o título da Série C. É comum você ouvir falar o que interessa é o acesso, depois não interessa mais. A gente não está pensando assim. Nós pensamos que o título, mais um título brasileiro para o Ituano, depois do título 2003, seria uma excelente conquista que ia ficar para o resto da vida aqui no Ituano, e nós vamos fazer de tudo para conquistar. Pode saber disso, fiquem tranquilos. Nós vamos jogar tudo, toda a nossa força, no jogo contra o Botafogo e depois, se tudo der certo, nos 2 jogos das finais. A respeito do ano que vem, eu já comentei um pouco nas outras respostas, eu acho que passa pelos pontos que você mencionou, manutenção dos atletas que se entrosaram bem e que têm potencial para encarar um Paulistão e uma Série B, com certeza. Nós continuamos apostando nos garotos da base, o Ituano vai continuar lançando atletas na medida do possível, sem pressa, sem afobação, para não queimar ninguém, mas sempre dentro do possível, abrindo espaço para que os atletas formados na base apareçam. E aí, o resultado está aí, né? A gente teve acesso com atletas formados no Ituano no time de todos os jogos, inclusive no último, né? Vários atletas formados aqui. Vamos continuar nessa linha. Eu acredito que um ponto importante é o seguinte: infraestrutura. A gente escuta dos jogadores e de times que vêm jogar aqui no Novello que nós temos uma estrutura de Série B já há muito tempo. Os campos de treinamento, a infraestrutura logística, o apoio, a capacidade financeira. Então, nós entendemos que estamos prontos para encarar a Série B nesse aspecto. Então, vamos utilizar o que nós temos no máximo, vamos reforçar alguma coisa pontual que já foi identificada, até eu ouvi muito comentários do Matheus, tenho conversado muito com o Mazzola, e estou levando muito a sério os comentários que ele faz sobre melhorias pontuais que nós podemos implementar. Vamos estar bem focados nisso. Mas não foge do segredo de escolher os atletas certos e que encaixem.
A gente foi muito feliz, escolhemos bem os atletas e o vestiário ficou bom, um clima excelente, um grupo nota 10. Esse elenco que nós temos agora dá gosto. Eu tive com eles de novo hoje cedo, dá gosto, é bacana conviver com eles. Eles são alegres, eles jogam futebol com alegria, gostam de ganhar, incorporaram essa vontade de ganhar que o Mazzola passa para o time, né? E eles, então ficou um ambiente muito bacana, principalmente, obviamente, porque está vindo, os resultados estão acontecendo, então isso vai alimentando, e a gente quer acertar de novo. Então, os reforços que virão vão ser escolhidos a dedo. Eu já falei que nós estamos observando os jogadores há algum tempo, e tem que, aí também não é, você não pode escolher o jogador que você quer, porque tem um jogador que tem um contrato e vai ficar num time, se o time cai onde ele está jogando, ou se o time permanece, ou se ele sobe, muda tudo. Então, um atleta que teoricamente está à disposição para o Ituano, de repente o time sobe, aí ele acaba escolhendo ficar onde está. Um atleta que a gente não acredita que pode trazer, de repente o time cai por outros motivos, mas aquele jogador joga muito bem, a gente acredita que vai dar certo no Ituano. Então, abre a possibilidade. Então, o segredo, o que funcionou para a montagem deste elenco é começar cedo, e nós começamos em setembro. A primeira reunião de elenco para 2022, ela ocorreu em meados de setembro. Começamos a falar. Só que o trabalho de listar jogadores já tinha começado antes, porque ele não termina, ele continua sempre. Nós temos um banco de dados permanente de atletas que a gente entende que poderiam vir a compor o elenco do Ituano. Aí depende. Se a gente não tivesse subido, é uma outra realidade. Então, agora subiu, então vamos lá, vira a chave, Série B. Temos que acertar na escolha dos atletas, porque a comissão está pronta e é boa. Muito bem, muito bem. Olha, para encerrar, Paulo, é o seguinte, esse campeonato da Série C está realmente espetacular, porque chega a última rodada e todos os jogos têm um interesse. Não vai ter nenhum jogo que você falar, isso aí é jogo de compadre, porque já está definido. Todos os jogos, até Tombense e Ipiranga, o Ipiranga ganha uma sobrevida e, de repente, pode se classificar. Veja só como é que está. Tem que assistir esse jogo também. Muita gente falou que o Ituano, principalmente lá na parte mais alta do mapa, entendendo que o Ituano, de repente, podia estar de ressaca e não iria encarar o Botafogo assim com a mesma seriedade, até porque o Ituano já está classificado, já está garantido. Mas não, o Ituano tem uma outra meta, que é ser o primeiro colocado, até porque isso também rende um dinheirinho a mais, não é? E quem é que não quer dinheiro? Então, Paulo, eu queria que você deixasse a sua consideração. Em primeiro lugar, a torcida do Ituano, e em segundo lugar, a todos que estão nos acompanhando, principalmente lá pelo Nordeste, que a nossa audiência é muito boa, como é que o Ituano vai encarar o Botafogo? E olha, matematicamente, nos números frios da matemática, o empate já coloca o Ituano na final contra o Tombense. Mas aí, se esse empate acontecer, o Criciúma pode ficar com a segunda vaga, ou até mesmo o Botafogo, caso o Criciúma não vença o Paysandu. O que, convenhamos, é meio difícil pela situação do Paysandu. Então, nesse imbróglio, nessa salada aí, como é que nós podemos esperar o Ituano para o jogo deste sábado? Bom, em primeiro lugar, eu só vou fazer uma pequena correção. A gente jogar a final e ser campeão não tem dinheiro a mais para nós, tá? Pelo contrário, a Série C é extremamente deficitária, não tem premiação, é só custo. Então, a gente jogar a final... A gente jogar a final significa mais uma viagem cara, porque a verba da CBF não é suficiente para levar o time até os lugares onde a gente joga, a gente sempre tem que pagar adicional, essa é a realidade. Então, cada jogo para nós é mais um gasto, tá? Mas nós vamos fazer isso com grande prazer, porque nós queremos o troféu. Agora, eu falo o seguinte, para mim é muito simples essa pergunta.
com ou sem título, com ou sem troféu, nós não admitimos que o Ituano entre em campo se não for com a vitória na cabeça. Quem colocou a camisa do Ituano, entrou em campo, é para ganhar. Não interessa contra quem a gente joga, não interessa onde a gente joga. Existe esquema tático mais agressivo, menos agressivo, existe momento, existe a marcação mais baixa, mais alta. Isso são caminhos distintos para atingir o objetivo de ganhar. Então, o Ituano hoje é o time que tem mais pontos na Série C. Nós jogamos para marcar gol, nós temos um dos ataques mais positivos do campeonato. Tentamos não tomar gols, e temos uma defesa, um sistema defensivo muito sólido, mas a gente marca muito gol e ganhamos muitos jogos. Então, o Ituano mostrou que é um time ofensivo. E aí vai continuar. Então, eu tenho certeza, conheço cada jogador do nosso elenco e eu não consigo imaginar esses jogadores entrando em campo com outro objetivo que não seja a vitória. E se der para ganhar de vários gols, como foi lá em Belém, nós vamos ganhar. O Botafogo é dificílimo. É um time... Você viu o primeiro jogo que nós ganhamos lá? Foi um jogo amarrado, nervoso, um jogo trancado, super difícil. Quem assistiu lembra disso. Nós conseguimos um gol, uma jogada isolada, e foi muito feliz para o Ituano ter conseguido aquele gol, porque não teve tantas oportunidades mais além daquela, né? Então, esperamos, em primeiro lugar, um jogo difícil. Agora, quem vai classificar, se é o Botafogo, se é o Criciúma, isso aí para o Ituano é totalmente irrelevante, eu não quero nem saber. Não interessa em nada para o Ituano, zero. Pode ser quem for, quem vai classificar do outro lado, se vai dar Novo Horizontino, se vai dar Ipiranga, isso é totalmente irrelevante para o Ituano. O Ituano só olha o seu caminho e nós olhamos sempre para frente e queremos ganhar todos os jogos. Não dá para ganhar todos, mas o objetivo é sempre ganhar. O empate foi bom em Criciúma, o empate foi bom no final. O Ituano tentou ganhar, foi dificílimo. Nós sofremos um ataque pesadíssimo do Criciúma, que estava num dia muito feliz, conseguiu nos atacar, conseguiu nos colocar no campo defensivo, mas se você analisa friamente, também não criou tantas chances claras de gol assim. Teve algumas, teve muita pressão. Até que o jogador a menos conseguiram fazer bastante pressão. Mas o Ituano nunca perdeu o controle aí da partida, e no final o empate foi bom para nós. Mas o Ituano sempre almeja a vitória, sempre, não vai ser diferente no sábado. Tá certo. Era o que a gente esperava desse posicionamento. Paulo, nós estamos encerrando, eu gostaria de saber se existe mais alguma consideração que você gostaria de fazer. Quero convocar a torcida. Nós vamos ter um grande jogo, estamos com os ingressos a um preço bastante competitivo. Agora abriu, não há limitações para o número, existe o protocolo de saúde ainda que precisa ser respeitado. A torcida já aprendeu isso, como funciona, deu tudo certo nos 2 jogos que mandamos aqui do quadrangular com torcida. E eu gostaria de ver a casa cheia para incentivar o time a ganhar, como a gente acabou de falar, mas também para reconhecer, para que o elenco receba o calor da torcida e o reconhecimento pelo excelente trabalho que eles desenvolveram. Esse elenco é muito bom e merece o aplauso da torcida. E eu gostaria que fosse um aplauso de uma massa dentro das condições do Novelli, que conseguíssemos encher o Novelli Júnior. Essa é a minha solicitação, é o meu pedido. Muito bem. Nós falamos aí com muita satisfação com o Paulo Silvestre, gestor do Ituano. Existem 1000 assuntos aí que ainda poderiam ser abordados, mas o Paulo tem a vantagem de ser muito claro, muito sucinto nas suas respostas, né? E sem deixar margem para qualquer dúvida. Então, eu agradeço demais pela sua participação, mais uma vez, e dizer que as portas aqui estão sempre abertas para você. Muito obrigado, Mauro. Obrigado pelo apoio. Você segue o Ituano sempre de perto e é sempre um prazer estar aqui com você. Me convidando, eu volto. Tá bom, tá ótimo. Muito obrigado. Tive o prazer de encontrá-lo lá apoiando o basquete. Olha, as cores rubro-negras estão em alta, hein? Aliás, o Paulo chegou lá no Prudentão, quase que parou o jogo. Todo mundo foi abraçar o Paulo Silvestre.
Foi bacana, foi um momento muito legal e voltou o público também no basquete, né? Foi aquele jogo. E eu fui prestigiar, porque esse ano o Itu foi aí abençoado com sucesso no basquete e no futebol. Eu até na última revista do Ituano, na coluna do gestor, eu escrevi sobre isso. E dei o nome, né? Itu, terra de futebol e de basquete. O trabalho lá está sendo muito bem feito. O Jordani, o Vinícius, o Jonathan, apoio da prefeitura, está ajudando bastante. Foi muito legal, um jogão. As atletas do basquete estão fazendo bonito na quadra. Foi muito bonito mesmo. Muito legal. Então, Paulo, muito obrigado mais uma vez. E agora a expectativa é para o jogo do próximo sábado. Os portões estarão abertos a partir das 15 horas, não é? Exato, exatamente. 2 horas antes. Legal. E vamos torcer, então, para que possamos ter um grande jogo. Acima de tudo, um jogo leal, um jogo onde a arbitragem possa passar despercebido, sem que nenhum jogador possa se lesionar e que, ao final, possamos fazer uma grande festa. Com certeza. Muito obrigado. Vamos lá, vamos ganhar sábado. Legal. Só peço que você fique aí, depois a gente conversa mais um pouquinho. Muito obrigado. Estamos encerrando mais um Sempre Atento. E olha, esse muito especial mesmo. E agora, o nosso convite se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Moura-Napoli. Se inscreva, dê aquele joinha, aquele like, comente, e que a gente está sempre aberto aos comentários. Muito obrigado, um abraço e seja feliz.